Olha, mesmo sob o tarifaço dos Estados Unidos, as exportações brasileiras bateram recorde no ano passado, perto de 349 bilhões de reais. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, destacou que o volume das negociações brasileiras foi o dobro da média mundial. É importante, o terceiro maior, 68,3 bilhões de dólares. Queria também destacar que o nosso volume em termos de exportação, ele cresceu 5,7%. O mundo cresceu, o comércio global cresceu 2,4%. Então, nós crescemos mais que o dobro do crescimento do comércio global. O comércio global cresceu 2,4% e o Brasil cresceu 5,7%, o que mostra boa resiliência e boa competitividade dos produtos brasileiros. Depois queria também, dentro do comércio, da exportação, destacar aí alguns produtos que o carne bovina tem um aumento grande, 16,6 bilhões de dólares de exportação. Carne suína, alumina e veículos. Tivemos um crescimento grande na exportação de veículos, de transporte leve, também de caminhões, automóveis, e aqui eu destacaria a Argentina. A Argentina foi o maior crescimento na exportação brasileira. Os 4 maiores compradores do Brasil, para onde a gente exporta, é China, União Europeia, Estados Unidos e Argentina. Vamos ver aqui no telão alguns números que dão um panorama desse bom desempenho da balança comercial. As exportações somaram 348,7 bilhões aqui de dólares, está vendo? Olha, um aumento de 3,5%. Já as importações, olha o valor, 280,4 bilhões. Houve um aumento de 6,7%. O que a gente destaca aqui? A gente destaca, aí aqui é louvável falar, é que o trabalho de articulação por parte do governo, essa fonte aqui foi o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, foi louvável. Por quê? Porque com todo o tarifaço que houve no ano passado do governo norte-americano, o que foi que aconteceu? Houve uma preocupação do governo brasileiro em conseguir outros mercados para poder não deixar os empresários aqui à deriva. E o resultado foi esse, conseguiu exportar mais do que importar. Vou passar para a próxima tela aqui para a gente poder ver o que o próprio ministro falou agora. O primeiro comprador nosso aqui, em maior, foi a China, um aumento de 6%, para suprir justamente a necessidade dos Estados Unidos. O que foi que o Brasil fez? Foi lá para a China e ofereceu mais produtos brasileiros para a China poder comprar. E houve aí esse resultado, portanto, da balança comercial de 2025 de 6%. Depois, União Europeia, houve um aumento também, 3,2%, por causa do tarifaço, evidente, houve a queda da compra dos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, de 6,6%. E como o ministro falou agora há pouco, em quarto lugar foi a Argentina, que comprou mais produto da gente. Então, esse resultado de trabalho aqui, se a gente tivesse valores diferentes, não conseguisse aumentar o número de produtos exportados para a China, a gente teria problema aqui, com certeza, no fechamento do ano na economia. Por quê? Porque com a queda, justamente por causa do tarifaço, vários empresários viram que o tarifaço não tinha condições de seguir. Houve queda, mas o Brasil conseguiu suprir, portanto, vendendo mais para a China. União Europeia não está aqui, mas, como disse o ministro, também para a Argentina. Olha, o superávit da balança comercial é o tema da conversa com Márcio Sete Fortes, que é economista e ex-diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a quem eu agradeço pela presença aqui no News Noite. Mais uma vez, boa noite, viu, professor? Obrigado pela presença aqui no SBT News.
boa noite a todos. Um prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Professor, como eu disse, foi um trabalho louvável por parte do governo. A gente teve uma turbulência ali com o anúncio do tarifaço, houve um desequilíbrio ali, uma onda no setor econômico, mas o fechamento do ano, o Brasil conseguiu cumprir ali, exportando mais para outros países. Então, um trabalho bem feito. O trabalho foi muito bem feito, porque nós estávamos num momento bastante delicado de incerteza global, oriundo, primeiro, de uma guerra tarifária existente entre Estados Unidos e China, depois os próprios problemas do Brasil em relação às tarifas colocadas pelos Estados Unidos e a relativa perda de mercado naquele país, nos Estados Unidos. Nós temos problemas agora associados a invasão da Ucrânia, isso já seria a invasão da Venezuela, isso já seria um problema para frente, o que indica que, apesar de nós termos obtido sucesso no ano de 25, nós temos que continuar atentos para o ano de 26 também. O excelente resultado, sim, é derivado de um esforço do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércio, na figura do ministro Alckmin, mas o esforço deve continuar. Nós trabalhamos muito bem os mercados cativos, conseguimos ampliar os volumes exportados para aqueles mercados e conseguimos explorar novos mercados também. Isso resultou nos volumes e nos valores recordes que foram observados na balança comercial do ano de 25. Portanto, tudo é resultado de um grande esforço para que não perdêssemos mais mercados ou que não ficássemos com um problema grande associado a um resultado negativo na balança comercial. Então, nós trabalhamos muito fortemente no sentido de melhorar esse superávit, aumentamos tanto exportações e, que fique bem claro, aumentamos também importações. Professor, o que esses números que eu mostrei agora há pouco podem refletir daqui para frente, agora para esse ano de 2026 e até 2027? Serviram de alerta para o governo norte-americano, por isso que o governo lá voltou atrás e decidiu cancelar parte ainda do tarifaço? A parte do tarifaço que foi decidida pelo governo norte-americano para compor ou deixar de compor a lista de exceção é um objetivo meramente interno. Os norte-americanos enfrentam pressão inflacionária na medida em que as importações se tornaram mais caras, oriundas desse tarifaço, e, naturalmente, há aí a pressão de produtores internos e da própria população que acaba enfrentando preços maiores. O objetivo, então, é aliviar essa pressão inflacionária no mercado interno e, com isso, nós obtivemos alguns ganhos. Mas lembrando que o resultado que melhorou agora no final do ano em função dos produtos que foram colocados na lista de exceção, esses produtos já foram colocados na lista de exceção. Há outros tantos que estão fora da lista de exceção e que entram em 2026 fora dela. Portanto, o esforço nacional em termos de exportação deve sim ser continuado. Professor, agora a China ameaçou taxar o Brasil, né? Talvez depois do resultado da exportação para o país. Isso preocupa o Brasil, professor? Ou será que a China está usando o mesmo instrumento dos Estados Unidos para tentar negociar? Eventualmente, a China usa o artifício da sobretaxa para tentar negociar, evidentemente. Cabe ao Brasil trabalhar esse mercado de uma forma ainda melhor. Agora, nós temos que lembrar que existe sempre o risco da grande dependência que nós temos de commodities e da grande dependência que nós temos de commodities em relação ao mercado chinês. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, porque é muito bom termos um grande comprador, mas é muito ruim termos um grande comprador e tudo concentrado nele. Então, há que se diluir ainda mais os mercados compradores do Brasil. Então, esse esforço vem sendo feito corretamente, mas a questão é que a China também
pode ser um problema mais adiante, porque a China tem um risco de default em relação ao seu mercado imobiliário. Então, a China pode ainda ter problemas internos. Por outro lado, nós temos que lembrar que a China, enfrentando dificuldades de colocação de seus produtos no mercado norte-americano diante da guerra tarifária, direcionou uma gama bastante volumosa de produtos para o mercado brasileiro, também buscando tentar aliviar as perdas que teve com o mercado dos Estados Unidos. Professor, e para 2026, qual o maior desafio do governo brasileiro agora, hein? Bom, 2026 nós temos agora a reforma tributária. A questão é que a reforma tributária, ela, no seu período de adaptação, possa surtir os melhores resultados possíveis aqui no país, no sentido de reduzir o custo do Brasil. Se nós conseguirmos reduzir o custo do Brasil oriundo da reforma tributária, nós pelo menos vamos conseguir melhorar o perfil da exportação de produtos industrializados. São produtos de maior valor agregado que tendem a contribuir ainda mais para saldos comerciais positivos em 26. Ok. Professor, mais uma vez, muito obrigado, pela presença aqui no SBT News. Boa noite e até a próxima. Um prazer, até a próxima. Boa noite a todos. Grande abraço.